Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Guilherme Cardoso e você está no meu canal Conectando o Direito. Bom, essa é a segunda parte de um estudo que nós estamos fazendo a respeito do Poder Judiciário. Caso você não tenha visto ainda, é só localizar aqui na playlist que você vai encontrar a primeira parte, aonde nós trabalhamos a estrutura do Poder Judiciário, né? Conversamos sobre a parte introdutória, as características desse poder. E agora, nessa segunda parte, eu pretendo avançar um pouco mais o estudo a respeito da estrutura e da organização dos tribunais que compõem o nosso Poder Judiciário. Tá? Caso você não esteja inscrito nesse canal, por favor, se inscreva aí, né? Se quiser deixar algum comentário também a respeito desse bate-papo, não gosto de chamar de aula, né? Desse bate-papo aqui no YouTube, também vai ser muito bem-vindo. E caso você não esteja também nas minhas redes sociais, é só localizar lá, né? No Instagram, aí no LinkedIn e também aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo aqui. Vou compartilhar essa tela com você. Veja, nós encerramos o vídeo passado falando da estrutura do Poder Judiciário, que é exatamente essa daqui, que apresenta no ápice o Supremo Tribunal Federal, que tem os tribunais superiores, né, o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, né? Temos também os tribunais de segunda instância, Tribunal de Justiça, lembrando que cada estado da federação tem o seu Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, Tribunal Regional Eleitoral. E aí nós temos aqui a base da estrutura do Poder Judiciário, que são os juízes de direito estaduais, os juízes federais, os juízes do trabalho, os eleitorais e os militares. Essa é a estrutura, portanto, do nosso Poder Judiciário. É claro que também apresenta-se aqui, como nós já conversamos no vídeo anterior, apresenta-se aqui também a estrutura do CNJ, né? O CNJ, apesar dele não estar aqui dentro dessa organização, ele está vinculado ao Poder Judiciário, porque ele é responsável por uma série de atribuições que a Constituição passou para ele. Tá? Mas para fins desse vídeo, nós não vamos falar a respeito do Conselho Nacional de Justiça e eu sigo aqui com você falando a respeito dessa estrutura. Bom, primeiro dos tribunais, né? O Supremo Tribunal Federal. Ele tem algumas particularidades, por quê? Porque é um tribunal onde nós não temos a presença necessariamente, ou melhor, obrigatoriamente, de membros que sigam da carreira, tá? O que é importante? É importante cumprir esses requisitos que a Constituição nos apresenta. O primeiro requisito, que eu vou explicar com um pouco mais de calma após falar de todos eles, é ele ser brasileiro nato. O segundo requisito é a idade, tem que ter mais de 35 anos. Né? Precisa ser cidadão, ou seja, estar em dia com as suas obrigações de cidadão, com seus direitos políticos, ser eleitor, né? Notável saber jurídico, e aí tinha uma celeuma, né? Oh, mas precisa então ser formado em direito, como é que funciona isso? Porque nós já tivemos, né, a indicação na história do país, nós já tivemos a indicação de um ministro que não era da área do direito, tá? Mas esse assunto já se tornou pacífico e hoje entende-se que sim, para compor o STF precisa aí ter a formação jurídica. Além disso, a reputação ilibada. Agora, eu chamo a atenção a respeito de ser brasileiro nato. Por que, que eu chamo a atenção em relação a isso? Porque os outros tribunais não fala apenas em ser brasileiro. E quando nós falamos ser brasileiro, compreende tanto brasileiro nato como brasileiro naturalizado. Mas para o STF a questão não é bem assim. Por quê? No STF, para ser um ministro do STF, obrigatoriamente precisa ser brasileiro nato. Mas sabe por quê? Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele está na linha de sucessão do presidente da República em caso de ausência, né? Então, quando nós estudamos isso lá em direitos políticos, né, nós identificamos o quê? Que o presidente da República, na sua ausência, ele vem substituído pelo seu vice. Na ausência desse, pelo presidente da Câmara dos Deputados. Na ausência deste, pelo presidente do Senado Federal, até chegar, no caso de ausência desses quatro anteriores que eu acabei de falar,
até chegar no presidente do STF. Então, pelo fato do presidente do STF estar na linha de sucessão possível do presidente da República, obrigatoriamente ele precisa ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado, ok? Para o STF, portanto, apenas o brasileiro nato. E como que funciona para ser um ministro do STF? Bom, além desses requisitos, né, uma vez preenchidos esses requisitos, para ser um ministro do STF, havendo a disponibilidade de uma das 11 vagas, o presidente da República em exercício, naquele momento, ele vai fazer a indicação de um nome. Claro, pressupõe-se que os requisitos pedidos pela Constituição estão cumpridos. Ele faz a indicação desse nome e esse nome ele é encaminhado para o Senado Federal. O Senado Federal ele se organiza e faz uma sabatina, ou seja, ele passa um determinado período, né, com os membros dessa casa, com os senadores, fazendo uma série de perguntas ao pretenso candidato. Para que esse candidato ao STF venha a ser aprovado, o Senado Federal precisa votar. E a votação precisa alcançar o quê? 2/3, olha só que interessante, 2/3 do membro daquela casa. Então, não basta a simples indicação do presidente da República para que o indivíduo se torne ministro do STF. Precisa da indicação, mas essa indicação precisa ser confirmada pelo Senado Federal após uma sabatina. Se você tiver curiosidade, depois pesquisa aqui no YouTube a respeito de sabatinas para a composição do STF, de candidatos ao STF, só pegar, né, os nomes atuais e aí você busca na internet, com certeza você vai localizar. Essa sabatina ela costuma ser bastante demorada, né? Ela é longa. Por quê? Porque tem uma série de interesses envolvidos, assuntos envolvidos. E o Senado Federal, como legislativo, representante do povo, estados, leia-se representante dos estados, ele precisa saber qual que é aquela visão da pessoa que está sendo indicada a ocupar aquela vaga, né? Então, por isso que passa por essa sabatina. É como se estivesse passando indiretamente pelo povo. Por quê? Porque o Senado Federal é poder legislativo. Então, o executivo indica e o Senado Federal, enquanto legislativo, enquanto povo, faz uma série de perguntas para ver se aquele indivíduo ele atende às expectativas, os anseios do povo para aquele momento. Lembrando que o ministro do STF ele é vitalício no cargo. É claro que pode acontecer uma série de coisas em que ele venha a perder esse cargo, mas por culpa dele. Se ele nada fizer, agir conforme determina os seus estatutos, conforme determina a lei, não praticar nenhum tipo de conduta, nenhum crime que faça com que ele corra o risco de perder a sua função, ele é vitalício, ele é conduzido até a sua aposentadoria. Então, precisa se verificar muito bem quem é o indicado do presidente da República, tá? E aí eu chamo atenção também por conta de algumas críticas que a gente acaba vendo aí nos noticiários, né? Quando acontece de ter uma decisão que afronta a vontade da maioria ou que vai contra a vontade de alguns grupos, falando que não era de se esperar diferente, porque afinal de contas esse ministro do STF foi indicado pelo presidente X, pelo presidente Y. Veja bem, a indicação não é nenhum subterfúgio criado, né, para que o presidente da República tenha uma maioria de ministros de sua indicação. Até porque a indicação não quer dizer comprometimento do ministro do STF com aquele que o indicou. Por quê? Porque ele, como magistrado, a partir do momento que ele se torna um magistrado, afinal de contas, o ministro do STF, ele goza de todas aquelas garantias dadas aos membros do Poder Judiciário, né? Então, ele não tem comprometimento nenhum com a indicação que é feita do nome dele, tá? Então, quando o presidente da República indica, é porque a vaga surgiu em um determinado momento em que aquele era o presidente da República. Mas nós tivemos 2, 3 vagas em um determinado período. Coincidência. Coincidência por quê?
porque atingiu um limite de idade, aposentadoria, e foi acontecendo sucessivamente esse momento, e que o presidente da República da época, por uma obrigação constitucional, ele teve que fazer o quê? A indicação de um nome. Mas é importante deixar claro que a simples indicação não legitima o indicado à vaga. Ele passa por um crivo popular, vamos dizer assim. Por que um crivo popular? Porque o Senado Federal faz essa sabatina. Ah, Guilherme, mas e se por acaso um nome não for aprovado? Se o nome não for aprovado, precisa ser indicado um outro, até que o Senado Federal aprove. E aí, a partir do momento que o Senado Federal aprova, aí sim, né, ele é empossado pelo presidente da República, tá certo? Então, recapitulando esse tópico do STF, para ser ministro mais de 35 anos, né? Ser cidadão, ser brasileiro nato, estar em dia com as suas obrigações de cidadão, notável saber jurídico e reputação ilibada. A indicação é feita pelo presidente da República, esse nome ele é sabatinado pelo Senado Federal e se aprovado ele for, né? O que acontece? Se aprovado ele for, aí sim o presidente dá posse para esse indicado, passando então ele a ser reconhecido como ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, dando sequência aqui, eu trouxe apenas os artigos da Constituição, não vou esgotar porque são várias hipóteses, e aí eu recomendo até que você faça uma pausa nesse vídeo aqui, pegue a sua Constituição Federal, abra nesses artigos que eu estou citando aqui, para você entender um pouco mais. O STF ele tem três tipos de competência, ou seja, quais são as atribuições do STF prevista pela Constituição Federal, né? Tem aquelas de natureza originária. Então, olha o que diz aqui, trouxe de exemplo. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. A Constituição ela diz isso a respeito do STF, dizendo que o STF é o guardião da Constituição Federal. Por quê? Porque cabe ao STF fazer a interpretação da Constituição. Cabe ao STF analisar esses pontos, né? Porque, afinal de contas, a Constituição Federal é de 1988 e é um documento que foi feito para durar. Ele não é um documento que é para ficar alterando a qualquer tempo e a qualquer custo. Tanto que o procedimento de alteração da Constituição ele é mais rigoroso, né? Então, nós temos que lá ter a proposta de emenda, passar pelas duas casas, ter uma votação em 2 turnos, alcançar 3/5 de aprovação dos membros de cada uma dessas casas. Então, veja, é um procedimento mais burocrático e tem que ser assim, porque a Constituição não pode ficar mudando a qualquer momento, né? Porque senão ela perde a sua característica de ser a lei maior daquele estado, tá? Porém, a Constituição ela precisa ser interpretada à luz do seu tempo. É claro que os anseios de 1988 talvez não sejam os mesmos de hoje. E o que acontece? A gente vai ficar trocando a Constituição à medida que mudam os anseios, que mudam os interesses da sociedade? Claro que não. Né? Claro que a gente vai buscar sempre fazer uma interpretação dessa Constituição ao momento em que está sendo aplicada. Para quê? Para garantir que essa Constituição ela siga no tempo. E é muito importante isso, porque oferecer segurança. Né? Um país, um estado onde a Constituição fica mudando a qualquer momento é uma democracia, vamos dizer assim, instável e insegura. Tá? Então, olha só. Além da guarda da Constituição, de guardião da Constituição, compete ao STF processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal e as ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. São as famosas ADINs, né? E as ações declaratórias de constitucionalidade. Então, veja, são ações que são ajuizadas originariamente, ela nasce no próprio STF. Lembrando daquela estrutura que nós vimos no início desse vídeo, ela não inicia ali na base nem nos tribunais, são ações que já nascem lá no STF. É claro que tem as exceções quando nós falamos de discussão de constitucionalidade no âmbito estadual, tá? Mas não é objeto dessa aula aqui. Então veja,
As ações diretas de inconstitucionalidade é um exemplo que cobra a competência originária do STF. Um segundo exemplo que eu trago aqui é que nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República, né, serão processados e julgados originariamente lá no STF. Então, crime comum praticado pelo presidente da República vai para onde? Vai direto para o STF. Tá? Então, são questões originárias. Nasce no STF. Aí, no próximo slide aqui, nós temos as competências recursal ordinária, que são aquelas situações aonde se discute no STF por meio de um recurso o trâmite ordinário daquilo que seguiu. Então, por exemplo, julga em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão crime político. Então veja, aqui nessa situação, por exemplo, nós temos uma decisão desses instrumentos aqui, uma decisão proferida pelos tribunais superiores. Então, nessas hipóteses aqui, face a uma decisão de um tribunal superior, o grau recursal ordinário, né, seguindo uma ordem, é aonde? É o próprio STF. Além disso, tem também as competências extraordinárias, aonde, movimentado por um recurso extraordinário, é levada uma demanda para que o STF se pronuncie. Então, trouxe aqui de exemplo que o STF vai julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única instância ou última instância quando a decisão recorrida contrariar dispositivo dessa Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, enfim. Essa competência extraordinária quer dizer o seguinte: há um momento em que um recurso leva alguma coisa depois de ter esgotado o que fala aqui, né, a decisão de última instância ou numa causa única, caso tenha nascido num tribunal que teoricamente seria de segunda instância, né? Então, em caráter extraordinário, o STF vai oficiar. Mas lembrando que apenas nessas situações previstas na Constituição Federal, né? Muitas pessoas acreditam que quando um processo, sei lá, nasce na primeira instância da Justiça Estadual, o duplo grau de jurisdição, primeiro grau de recurso, Tribunal de Justiça. Ali já não se discute, a partir dali já não se discute mais questões de mérito, né? Nós vamos trabalhar o quê? Questões relacionadas à forma. E aí muitas pessoas pensam que obrigatoriamente eu preciso recorrer para o STJ e também obrigatoriamente recorrer para um STF. Não, e não é assim, tá? Para você recorrer para esses tribunais apenas se por acaso ficar demonstrado que de fato há necessidade do recurso, tá? Por quê? Porque nessas instâncias não se discute mais o mérito. Bem por isso, foi criado o quê? A repercussão geral. E a repercussão geral foi um mecanismo criado para realizar uma espécie de filtro constitucional, exatamente para não ficar sendo levado recursos para o STF julgar, né? Recursos que não estão, ou melhor, que não demonstram que houve alguma dessas hipóteses aqui. Tá? Então, para evitar isso, foi criada a repercussão geral, que, para admitir um recurso extraordinário, é necessário que se comprove, primeiro, a contrariedade de uma súmula ou jurisprudência dominante do STF, ou que tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Tá? E aí tem os outros critérios que estão aqui. Veja, a repercussão geral, portanto, foi um mecanismo criado para estabelecer uma barreira, para evitar que fossem distribuídos, levados recursos, né, para julgamento do STF que não estivessem dentro dessas situações, dentro dessas hipóteses previstas pela Constituição. Justamente por quê? Porque tem muitos que acreditam que o processo ele precisa esgotar todas as instâncias do Poder Judiciário. E não é assim, tá? Muitas vezes uma causa, ela nasce, tem uma sentença em primeira instância, tem uma decisão
colegiada aí de um tribunal de segunda instância, e até aí se discute ainda a mérito, tá? Após isso, não mais. Apenas as situações previstas para um recurso especial lá do STJ ou um recurso extraordinário para o STF, tá certo? Então, tire dessa cabeça aí essa história de que a última instância é sempre o STF. Não, não é sempre o STF. Até porque, imagine você, são apenas 11 ministros para o Brasil inteiro. Se nós já temos uma série de reclamações a respeito da questão da celeridade processual, imagine se o STF fosse a última instância de tudo. Evidentemente, nós teríamos uma justiça aí totalmente frágil, complexa, tá? O outro tribunal, Tribunal da Cidadania, Superior Tribunal de Justiça, composição 33 ministros. E aqui começam algumas diferenças, tá? Bom, primeiro, precisa ser brasileiro. E olha que aqui eu não coloco que ele tem que ser brasileiro nato. Por quê? Porque pode também ser brasileiro naturalizado. Ah, mas por que que no STF, né, obriga a ser brasileiro nato e o STJ não? Relembrando, porque os ministros do STF, eles estão na linha de sucessão do presidente da República. Perfeito? E o STJ? O STJ não. Inclusive, nós tivemos exemplos, né, de ministros do STJ que são brasileiros naturalizados, tá? Bom, olha só, são 33 vagas. 11 dessas vagas, né, um terço dessas vagas, são distribuídas aqui para membros que vierem dos tribunais regionais federais. Um terço dessas vagas para aqueles membros que vierem dos tribunais de justiça. E aí, o outro terço de vagas, que é a chamada regra do terço constitucional, ela é dividida um sexto para membros oriundos da advocacia da OAB e outro um sexto para membros do Ministério Público, ora federal, ora estadual, tá certo? Como que funciona isso? Bom, primeiro, para ser ministro do STJ, então, tem que cumprir com esses requisitos de ser brasileiro, nato ou naturalizado, ter aqui com a idade entre 35 e 65 anos, ser cidadão, estar em dia com as suas obrigações de cidadão, notável saber jurídico e reputação ilibada. Como que funciona isso? O presidente da República indica e também passa pela sabatina do Senado Federal, né? Ah, mas beleza então, Guilherme, e como que funciona a indicação daqueles que entram pela regra do terço constitucional? Cada órgão de classe vai indicar 6 nomes. O STJ, ou seja, o tribunal, vai reduzir essa lista sêxtupla para uma lista tríplice, apenas 3 nomes. Então, o que eram 6 nomes agora se transformam em 3. Esses 3 nomes selecionados pelo STJ, dos 6 que foram informados pelo órgão de classe, esses 3 são levados para o presidente da República escolher qual aquele que ele quer indicar. O presidente da República escolhe e passa por aquele processo de sabatina do Senado Federal, precisa ser aprovado pelo Senado para então ser empossado pelo presidente da República, tá? Bom, o STJ, então, ele tem essas 33 vagas, né? E reservou um terço para membros da advocacia e, não é ou, né? É e, membros do Ministério Público. E por que isso? Para dar uma característica de heterogeneidade, esse palavrão aí. Para que o tribunal ele não fique engessado com uma visão estritamente técnica do judiciário. Para isso, ele trouxe duas funções essenciais à justiça para dentro dos tribunais. Qual? A primeira, a advocacia, né, com membros da OAB, e o Ministério Público. Por quê? Para dar um caráter mais, uma oxigenação nos momentos em que forem necessários proferir decisões. Nós sabemos que nos tribunais as decisões são colegiadas, ou seja, não é monocrática, né? É feita por mais de um membro. Então, essas decisões busca-se membros de outras carreiras para quê? Para ter olhares diferentes, para de fato entregar a decisão mais adequada ao caso. Então, por isso que nós temos essa ideia
da regra de heterogeneidade nos tribunais. Essa regra do terço constitucional, ela é presente apenas no STJ. Bom, vamos lá. Competências do STJ. Assim como no STF, nós temos as competências originárias, ou seja, coisas que nascem ali no STJ, as competências recursais ordinárias, tá? E a competência do recurso especial, ok? Seguindo, fechamos a falar do poder judiciário dos dois principais tribunais, tribunais superiores, o STF e o STJ. Claro que nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, ele é composto por 7 ministros. Temos também o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, 27 ministros, corrija aí, 27 ministros. Tribunal Superior Eleitoral, 7 ministros, tá? E nós temos o Superior Tribunal Militar com 15 ministros, cada qual buscando lá naquela estrutura. Deixa eu voltar aqui a minha telinha, lá naquele momento que eu apresento a estrutura, aqui. Pronto. Então, aqui, cada um desses tribunais aqui fazendo a sua função, né? Esse Tribunal Superior também tem aquelas competências de natureza originária, recursal, extraordinária, né? Esse daqui também, por quê? Porque são matérias especiais. Lembrando aqui, né, que o STJ está relacionado com esses caras aqui e os tribunais superiores com esses caras aqui. Tudo claro no sentido de dar sequência, né, à análise, à apreciação de fatos que foram trazidos sobre essas temáticas aqui. Bom, claro que nós poderíamos falar bastante a respeito dos outros tribunais, do TST, do TSE. Pretendo gravar novos vídeos a respeito desses tribunais, mas a proposta era exatamente fazer 2 vídeos para conversar especialmente a respeito do nosso Poder Judiciário em si, a sua estrutura, e também do STF e do STJ. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Novamente eu peço para você aí se inscrever no meu canal, né, dar o seu like e também me procurar aí nas redes sociais para a gente manter um contato e estar falando sempre de temas tão importantes relacionados ao direito. Beleza? Fico por aqui. Até uma próxima. Valeu!